e estamos aqui no game, tá? Então, a gente vai comentar hoje sobre notícias políticas falando dos nossos concorrentes, porque parece que Flávio Bolsonaro tá se ensaiando. Houve uma visita agora agendada por parte do Dudu Bolsonaro para levar o irmão. E isso seria uma espécie de uma rebelião contra a candidatura Tarcísio, justamente no momento em que a candidatura Tarcísio ganha atração, tá? Tô falando aqui do Tarcísio, meu concorrente no campo da direita ao segundo turno, tá? Que eu espero, de fato, né? Muita gente pergunta, Renan, e no segundo turno, vai fazer o quê? Vai fazer o quê se for contra o Lula? Eu falei, muito simples, eu vou chamar o Tarcísio para me apoiar no segundo turno, não tem nada de diferente com relação a isso. Inclusive, acho que ele seria um ministro interessante, poderia tocar muitas coisas, tá? Então, tô sendo bem direto, bem honesto sobre isso, não tenho problema nenhum em trazer uma aliança com ele para nossa causa no segundo turno. Isto posto, tá? Não parece ser o caso com os Bolsonaro. A família Bolsonaro está muito preocupada com o destino político do pai, porque se ele não passar para os filhos, já era. Já se tocaram disso, né? Para o Flávio e Eduardo, se eles vão ficarem com o legado político do pai, acabou, eles vão ser, vamos dizer, uma letra morta. E eles estão vendo isso ser passado por força do processo pro Tarcísio, não que ele goste. E a verdade é assim, tem dois tipos de legado do bolsonarismo. Um é o legado do hype, outro é o legado do voto. O legado do hype tá indo pro Nicolas. E pra aí, vamos dizer, os novinhos do Valdemar, que foi todo o plano arquitetado de maneira meio intuitiva pelo Valdemar de capturar o bolsonarismo sem Bolsonaro. Vocês viram antes a gente falar aqui, eu tô explicando isso pra todo mundo, ó, esse é um processo que tá acontecendo. E não necessariamente os novinhos do Valdemar gostam do Tarcísio. E o legado institucional? Tarcísio. Então, o legado institucional que foi aquele bloco que foi montado entre Centrão e Bolsonaro, né, envolvendo Ciro Nogueira, obviamente o Valdemar, Marcos Pereira, etc. Esse bloco tá fechando no Tarcísio. E do outro lado, o hype, né, os likes em redes sociais com os novinhos do Valdemar liderados pelo Nicolas, tá? Essas duas coisas aqui roubam toda essa seiva vital que alimentava o bolsonarismo. E os filhos não estão ficando nem com uma coisa nem com outra. E aí, cara, aí é complicado, né? Eu não sei se você concorda comigo, mas os filhos vão reclamar e meio que com razão. Sim. Aí é o jogo deles, né? O que eles vão fazer? Né? Nenhum dos filhos se firmou como uma liderança séria, institucionalmente viável para não só suprir o legado do pai, tá? Mas basicamente carregar a tocha. Né? Eu já falei os problemas do Carluxo, já falei, não, o Jair Renan nem entra na conta. Mas o Eduardo e o Flávio, um tem graves problemas éticos, o outro tem alguns problemas cognitivos, então coisa meio... não tá rolando fácil, eles vão ter que ver como eles vão corrigir isso. Esse é o ponto, tá? Naturalmente, eles tentarem lançar uma candidatura, morreria na ausência de partido. Só que eu acho que essa história tem alguns outros ingredientes atrás e eu queria trazer pra vocês, tá? Veja só, tá na tela aí? Bota na tela, meu querido. É o risinho, pom! É o risinho, bombas. Está na tela. Aí? Tá na tela? Que é o seguinte. Flávio Bolsonaro avança como candidato, tem apoio de Eduardo e atrapalha Tarcísio. O senador teria suporte entusiasmado do irmão, pois manteria o espólio do pai. Apoiadores do governador de São Paulo defendem candidatura por sangue do Centrão sem o sobrenome da família. O que é o negócio, tá? Que eu sinto. Isso me parece um jogo do próprio Valdemar. Mas você fala, como, Renan? O Valdemar não gosta do que o Eduardo tá fazendo. Não, o Valdemar não gosta. Mas o Valdemar gosta do Flávio. E o que está sendo ventilado é que o Tarcísio Gomes de Freitas seria candidato pelo Republicanos. E ele vem firmando nos bastidores para todo mundo que ele seria pelo Republicanos. Se ele sai pelo Republicanos, o que resta pro PL? O fardo de eleger um monte de senador? Mas como é que eles vão fazer os deputados? O poder do partido PL, Partido Liberal do Valdemar da Costa Neto, reside no número de deputados eleitos. E não na candidatura presidencial. E muito menos dos senadores. Então, eles precisam de deputado. Para deputado, você precisa de um candidato presidencial. E aí, os Tarcísio sair pelo Republicanos não funciona. Então, o que está sendo feito agora? Me parece que colocar a peça Flávio Bolsonaro no jogo é um limitante à candidatura do Tarcísio. O Tarcísio tem que tirar vamos dizer, o cavalinho dele da chuva, entendeu? Vai tirar, veja só, o PL pode até lançar o Flávio, mas seria uma candidatura para perder. Aí ele lança o Flávio para perder. Mas eu vi argumentos, né, nesse universo, falando assim, mas o Eduardo apareceu bem nas pesquisas, o Flávio também apareceria, né? E vai que o Lula esteja queimado. Eu acho complicado, entendeu? Então eu acho que muito essa movimentação boa pro Eduardo, porque obriga não só o Tarcísio, mas o Bloco do Centrão a sentar com eles. É uma movimentação boa pro PL, porque obriga o Tarcísio a ter que sair do PL, do Republicanos a sair do PL. E aí todos ficam acomodados, aí todo mundo senta na mesa pra resolver. Não acho que seja um desenho de uma candidatura oficial, por enquanto. Mas só explicando, esse tipo de coisa mela o tarcisismo, tá?
Pessoal, like na live e compartilha o link dessa live com seus amigos. Sim. Ô, Riso, a câmera não tá meio perto. Ah, não. É o retorno que tá perto demais, né? Deixa eu ajustar aqui. Não, mas a própria câmera tá um pouquinho perto mesmo. Hoje tá. Eu tô muito no Você centro. fez uma entrevista antes dessa live que pediram pra ajustar lá. É. Outra coisa que colocaram aqui no chat que não é uma hipótese de ser descartada, tá? Flávio Bolsonaro como vice do Tarcísio. Ah, mas como assim? Veja, estão falando da hipótese da Michele Bolsonaro ser vice do Tarcísio. Só que a Michele, ela claramente não é alguém que os filhos confiam. Não é. A Michele, nessa briga entre Carlos Bolsonaro e Ana Campanholo e Carol Detone, ela ficou ao lado da Carol Detone e da Ana Campanholo. Você deve ter visto isso, né, Riso? Sim. A Michele, imagina, que família é essa que não conseguiu se manter unida na defesa de um dos seus? Imagina assim, é que minha família não tá toda envolvida na política, meu irmão nunca será candidato, minha irmã muito menos, meus pais também não. Mas imagina a minha situação, assim, do nada meu irmão quer ser candidato pela missão, aí minha mãe grava um vídeo contra o meu irmão. Por mais que a Michele não seja mãe do Carlos, né, ela tá ocupando ali esse status de matrona, de rainha, né, rainha consorte, pelo menos, do senhor Jair Bolsonaro. Então, essa história é muito ruim, E aí, o Flávio se colocar no jogo, né, aí obrigaria uma reconfiguração disso, eventualmente para ocupar esse espaço, porque o que tá acontecendo, a Michele pode estar querendo pegar esse espólio para ela, e não é uma hipótese desprezível. Michele é esperta, Michele é sobrevivente. Muito sobrevivente. É ou não é? Mas nesse caso, não é a Michele que, assim, dorme todos os dias na cama com o Bolsonaro. Foi o seguinte, Bolsonaro não tá dormindo na cama com ninguém. O Bolsonaro está muito doente, ele está numa cama sozinho. Não, Está num leito. Que horror, cara. Ele está basicamente num leito semi-hospitalar na casa dele. Ele não consegue falar. Isso é novidade. Isso Sim. eu não sabia. Ele tá muito mal. Muito mal. Então, naturalmente você vai pegando esse desenho todo da família. É muito complicado. A partir do momento que a família tá dividida, ela começa a fazer parte dos joguetes, né? E aí eu falo, que família é essa? Que família é essa em que a Michele se comporta como um agente, o Flávio outro, o Carlos outro, o Eduardo outro, o Jair não consegue mais falar? É um negócio horroroso. Aí vocês vão falar, pô, mas amigos, vocês foram governados por esses caras, né? Boa parte da direita votou nesse troço aí. Esse arranjo aí. Se a galera não consegue ser leal nem entre eles, quanto mais a você. Não é à toa que abandonaram sempre todo mundo à própria sorte. Não tô querendo atacar eles, né? Mas não dá pra falar outra coisa, né? Então, a gente tem que... Assim, tem muitas leituras possíveis disso, tá? A leitura menos provável é a de uma candidatura do Flávio, tá? E hoje, o que acontece? Hoje, sabe-se, o Tarcísio realmente tá montando equipe, o Tarcísio falou, serei candidato, tá? Ele já anunciou para todos os interlocutores que ele tem a intenção da candidatura, mandou abrir negociações. O Roberto Campos, ele tá se colocando já como ministro da Fazenda do Tarcísio. Então, o Tarcísio tá entrando em campo. Tá no aquecimento, cara, do Tarcísio. Uhum. E é isso, cara. Bem-vindo, Tarcísio, ao cenário das eleições de 2026. Bem-vindo ao jogo, tá? O José Viana falou, essa história tá muito casa do dragão, o rei doente, a rainha traindo, o filho exilado. É uma corte, né, brigas palacianas, tá? Mas naturalmente esse tipo de briga palaciana, ela só se desenvolve em núcleos familiares que são débeis, né? Claramente o núcleo familiar do bolsonarismo é um núcleo familiar débil, né? Um núcleo familiar frágil e não tem como ajudar muito, tá?